Gosto tanto de ti, vamos todos cantando. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti, Jesus Cristo. Jesus Cristo, és tudo para mim, ó Senhor. Jesus Cristo, és tudo para mim. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Jesus Cristo, és tudo para mim. Santo Espírito Consolador. Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador. Amém, amém, glória a Deus. Vamos cantar mais uma vez esta música. Pai de amor, gosto tanto de ti. Eu cantei e gosto de cantar outra vez. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti, Jesus Cristo. Jesus Cristo, és tudo para mim, isto é uma oração. Jesus Cristo, és tudo para mim. Tu me amo, te quero e prostrado te adoro. Jesus Cristo, és tudo para mim. Santo Espírito Consolador. Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador. Amém. O meu coração fica alegre com esta música, glória a Deus. Então, felicito outra vez as pessoas aqui, felicito as pessoas lá em casa, glória a Deus. Estamos na presença de Deus em nome de Jesus e hoje mais uma vez vamos compartilhar a palavra de Deus, glória a Deus. E a palavra de Deus não volta para Deus vazia, mas prospera para aquilo que é enviado em nome de Jesus. Até estava a ver um dizer que tenho aqui no meu púlpito, aqui da pregação, e eu tenho aqui Ministério Pastor João Silva. E depois um versículo bíblico, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho para nós seguirmos, é a verdade para nós seguirmos e é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então toda a decisão que a pessoa fizer, deve fazer de acordo com Jesus, que é o caminho, é a verdade e é a vida. A letra da lei mata e o Espírito vivifica. Até peço que o Espírito Santo de Deus me ajude, me oriente neste dia, para que a palavra produza frutos na minha vida, na vida de cada um de nós aqui presente e na vida dos amigos que fazem parte do grupo, das outras pessoas novas que ouvem a palavra de Deus, em nome de Jesus, e desde já declaramos bons resultados da palavra de Deus. Amém. E depois também tenho aqui escrito, em João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então a missão que Jesus veio à Terra é para que a gente tenha vida e vida com abundância, ou seja, vida eterna. Então glória a Deus.
Estamos aqui hoje, mais uma vez, para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, vida eterna. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus é o único caminho que veio para nos ajudar e para nos libertar. Se você está do outro lado e ainda não convidou Jesus a entrar na sua vida, no seu coração, faça esta oração. Ó Deus, eu acredito em Jesus, acredito que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e abro o meu coração e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém e amém. Glória a Deus. Então, hoje vamos falar sobre a melhor profissão do mundo ou a vocação de Deus. Glória a Deus. Antes de mais, agradeço as sementes que as pessoas semeiam. Glória a Deus, está lá o número da conta. Oro que cada semente tenha sido semeada em nome de Jesus, oro para as sementes que vão ser semeadas hoje em nome de Jesus e declaro que a palavra de Deus não volta vazia, que as sementes sejam multiplicadas 30 vezes, 60 vezes e 100 vezes mais em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, há coisas que Deus pôs no meu coração, eu falei a semana passada, há pessoas que andam a pedir, mas não devemos de andar a pedir, mas sim receber. No subconsciente as pessoas que andam a pedir estão a ver se Deus dá, a ver se Deus cura. Mas a Bíblia diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. E às vezes há pessoas que parece que não querem crescer. Mas a Bíblia diz pedi, mas já eu falei nisso a semana passada. Temos que tomar posse daquilo que Deus já nos deu, exigir aquilo que Deus já nos deu, reivindicar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Glória a Deus. Então, eu estava a orar e lembrei-me desta palavra que Deus um dia lá em Isaías estava a falar a quem enviarei e quem é que há de ir por nós. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem é que há de ir por nós. Isaías teve uma visão, então disse eu, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. Isto dá a ideia que Deus não vai, que Deus impulsiona o coração das pessoas e quer ou convida cada pessoa faça a chamada de Deus, o propósito de Deus. Glória a Deus. E Deus conta com todos nós, deu uns para apóstolos, outros para profetas, deu vários dons. Então quando eu meto vídeos no YouTube, é para ajudar, para simplesmente divulgar aquilo que Deus põe no meu coração. E se toca no seu coração, divulgue também com outras pessoas, que importa que o Evangelho seja pregado. Glória a Deus. Outra coisa que Deus quer de cada um de nós, que sejamos crianças. A Bíblia Jesus um dia disse, se não vos converterdes e não fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então agora vamos todos ser miúdos, todos irresponsáveis, nem nada disso que Jesus está a dizer. Uma criança é aquela que crê. Às vezes pessoas crescem, o homem é adulto, é doutor, teve a sua formação. Eu não acredito em Deus. Tem a mente muito grande e o coração muito pequeno, ainda não convidou Jesus a entrar no coração. E Deus diz assim, olha, se não te converteres e não te fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então as crianças não são perfeitas, mas creiam. E o que Deus quer de nós quando diz isto é que a gente creia no que Ele diz. Crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Não podemos esquecer que as pessoas que já nasceram de novo, o reino não é este mundo. A gente pode saber as coisas que se passam no mundo e tudo mais, mas Jesus disse que o meu reino, portanto o meu reino não é deste mundo. O mundo põe stress, faz isto, mas quando nós oramos em espírito, pomos prioridades dentro de nós. E mais faz o Espírito Santo de Deus em 5 minutos na nossa vida do que nós fazemos em 5 anos. Ele conhece melhor o nosso futuro do que nós conhecemos o nosso passado. Eu vou dizer outra vez, o Espírito Santo de Deus mais faz por nós em 5 minutos do que nós fazemos em 5 anos. Ele conhece melhor o nosso futuro do que nós conhecemos o nosso passado. E há pessoas às vezes que se baseiam muito no passado, estão muito vincadas no passado. Então, o Espírito Santo de Deus conhece melhor o nosso futuro do que nós conhecemos o nosso passado e Ele está disposto a nos ajudar. Ele nunca interfere na nossa vida, a não ser que nós lhe peçamos ou nós lhe pedirmos
para Ele nos ajudar e nos orientar. Porque Ele veio para nos ajudar e nos orientar. Mas Deus não obriga ninguém, não põe pressão na vida das pessoas. As pessoas são livres para escolher a vida que queiram. Perdão. E o Espírito Santo de Deus nunca vai interferir na nossa vida assim que a gente lhe passa. E às vezes a pessoa pode estar numa igreja, pode até ser um pastor, estar a pregar, ter até muito sucesso aparente, uma grande vitória e não está na vontade de Deus. Jesus tinha uma grande igreja, estava a pregar, tinha milagres, tinha maravilhas, mas esse não era o verdadeiro propósito que ele veio à Terra. Ele veio à Terra para morrer por nós. Há pessoas que podem estar numa igreja, estão numa congregação, estão a ser fiéis, mas não estão a fazer aquilo que Deus chamou para eles fazerem. E as pessoas sentem-se insatisfeitas no seu coração e estão insatisfeitas porque não estão a seguir o rumo de Deus. Como é que podemos saber o rumo de Deus para a nossa vida? À medida que nós oramos em Espírito. E à medida que nós oramos em Espírito, Deus põe as prioridades no nosso coração. E à medida que nós oramos em Espírito. E à medida que nós oramos em Espírito. E à medida que nós oramos em Espírito, Deus implanta a vontade dEle no nosso coração. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós temos uma missão, glória a Deus. Uma pessoa que, por exemplo, vende carros é uma boa missão. Vender carros, divulgar, explicar tecnicamente. A pessoa tem que se aperfeiçoar, é bom vender carros. Uma pessoa que representa, por exemplo, laboratórios químicos, como eu e os colegas meus temos que ter formação para divulgar, para dar explicação técnica a engenheiros, outras pessoas de manutenção, temos que aprender e é bom divulgar. Essa é uma boa profissão. Uma pessoa que se forma como doutor, aprendeu e depois divulga e exerce aquilo que está a fazer, é bom. A gente não deve fazer uma coisa só para outros façam, mas nos identificarmos com aquilo que nós fazemos. Há pessoas que só trabalham para ganhar dinheiro. São doutores, são engenheiros, são isto, são aquilo. Uns sentem-se realizados, outros sentem-se frustrados. E até no ramo pastoral. Alguns são pastores porque outros são pastores. Têm uma igreja porque outros têm igreja. Fazem isto porque outros fazem. Mas no coração deles estão insatisfeitos. A gente deve seguir o rumo de Deus para a nossa vida. E alguns até querem ser profetas e dizem assim, diz o Senhor, Deus vai te dar uma bênção, Deus vai ir, vai aquilo. Mas porquê é que você vai dizer que Deus está a dizer isto e está a dizer aquilo? Você tem convicção ou quer ser no centro das atenções? Outros, as profecias dele é só vai vir isto de mal, vai vir... Não. Ser profeta é um chamado de Deus e é falar aquilo que Deus põe no coração. Glória a Deus. Vamos ver exemplos. Glória a Deus. Em 1 de Pedro 2,9 diz assim: Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a minha virtude é anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se a pessoa vende carros, deve ser um bom vendedor de carros, aprender tecnicamente o trabalho dele. Se é uma pessoa que trabalha em qualquer área, deve se aperfeiçoar na sua área, que a Bíblia diz que a gente devemos nos aperfeiçoar. Se estamos a pregar a palavra de Deus, manejar bem a palavra de Deus, não é ser que a pessoa já tem revelação da palavra de Deus, e a revelação é dada pelo Espírito Santo de Deus, e Deus nos quer ajudar e orientar que cada um de nós, em nome de Jesus. Em Efésios, capítulo 4, eu leio isto muitas vezes, diz assim: Ele mesmo deu, Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, e continua a falar, pastores e doutores. Às vezes eu conheço ministérios, pessoas, um é apóstolo, mas os pastores nas igrejas dele têm que falar o que o apóstolo manda falar. E não podem aconselhar as pessoas. O apóstolo só é que pode aconselhar a pessoa. Às vezes uns apóstolos são mais que Deus. Então, aos olhos de Deus, Deus não se importa se você é um apóstolo, se é um profeta, se é um evangelista, se é um pastor e doutor, porque a gente não é mais nem menos pelo título que a gente tem, mas fazermos a vontade daquele que nos chamou das trevas, anunciarmos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode dizer, mas eu tenho uma grande igreja, tenho um grande ministério, tenho uma boa administração financeira, as pessoas semeiam muito na minha igreja, no meu ministério. Olha, Jesus
tinha uma grande igreja, tinha um grande ministério, multidões o seguiam, e a igreja dele já era sem paredes, e no entanto ele podia sair da chamada ou do propósito que Deus tinha para a vida dele. O propósito que Deus tinha para a vida dele, acima de tudo, não era curar os enfermos, não era suprir as necessidades do povo, mas era morrer por cada um de nós, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, às vezes é fácil um homem de Deus sair do propósito de Deus, ou não estar a fazer aquilo que Deus chamou. Está numa igreja, está a fazer isto, está a fazer aquilo, e até ter curas, mas esse não é o propósito que Deus tem para a sua vida. Então ora em nome de Jesus para que Deus guie a sua vida, para que o ilumine, para o propósito de Deus ser cumprido na sua vida. E lembre-se, só quem pode impedir o propósito de Deus na nossa vida, nem o seu pastor na sua igreja, é a você mesmo. Por isso é importante que a gente ore em espírito. Ainda hoje orei 2 horas antes da reunião em espírito. Um homem de Deus, ouvi um homem de Deus que orava 5 horas antes da reunião. A gente não pode dar aquilo que não tem. Não é porque a gente diz que é um pastor, que é um apóstolo, que é um profeta e que preguei bem a semana passada, a gente não pode dar aquilo que não tem. Pode ter umas ideias na cabeça, pode ter uns versículos bíblicos na cabeça, mas a revelação da palavra de Deus é algo diferente. Glória a Deus. Então hoje, assim como há pastores, há apóstolos, também há profetas, glória a Deus. Eu queria ler um exemplo bíblico em 2 de Reis 2:1, diz assim: naquele dia adoeceu Ezequias mortalmente. Ezequias já era o rei. E o profeta Isaías, então um profeta é aquele que é dirigido pelo vento, é um porta-voz de Deus para dizer aquilo que Deus diz. Não o que as pessoas gostam, não para meter medo nas pessoas, mas é aquilo que Deus diz. A gente nunca pode ser porta-voz de Deus sem ouvir Deus para a nossa vida. E outra alerta que eu dou como homem de Deus. Às vezes pessoas querem ouvir um profeta de Deus, o que é que Deus diz para a vida deles. Mas cada um de nós somos chamados a ouvir a Deus para a nossa própria vida. Pessoas dizem, pastor, o que é que Deus disse para a minha vida? Olha, disse para você orar mais em espírito, para buscar mais a Deus, que Deus quer falar consigo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a missão de um pastor não é estar sempre a orar para as pessoas. É ensinar, um pastor é um pai espiritual, é ensinar que as pessoas cresçam. E muitas igrejas evangélicas, o propósito dos pastores está errado. Porquê? Porque as pessoas ficam dependentes dos pastores. E Deus quer que a gente cresça cada vez mais até à estatura varonil de Jesus, para que a gente não seja mais meninos inconstantes levados por todo o vento de doutrina, mas cresça no conhecimento de Deus. Então a missão de um pastor é ajudar para que as pessoas cresçam. Pode ter um pastor, imagino que é um pai tem um filho, o filho nasce e depois começa a dar comida à boca, ensina sempre, o filho começa a comer sozinho e depois começa a ser adulto, não começa a procurar emprego, não vive por ele próprio. Disseram-me ao pai. E há líderes, ou porque desconhecimento deles, ou porque querem aprender as pessoas à igreja, por causa dos dízimos e das ofertas, não ensinam as pessoas a crescer. E quando alguns às vezes têm uma chamada de ir para outro lugar, prendam as pessoas nas igrejas. Essa não é a missão do pastor. E eu, como homem de Deus, como exortador, como profeta de Deus, declaro a palavra. Eu não falo no Facebook ou no YouTube para mostrar que sei falar, mas para divulgar aquilo que Deus põe no meu coração. Ninguém pode dar aquilo que não tem. 2 de Reis 20, 1 e 2. Naquele dia adoeceu Ezequias, que era o rei mortalmente, e o profeta Isaías, que era o profeta Isaías, é filho de Amós, vê ele e lhe disse, vê ele porque Deus lhe disse para ele dizer, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Já viu que era nos tempos de hoje, no século XXI, um homem de Deus, um profeta de Deus, ir dizer a um deputado, ou um primeiro-ministro, ou um presidente da República, assim diz o Senhor, põe a tua vida em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Já aqui era muito difícil, eu te imagino com o rei, podiam logo cortar o pescoço.
mas um profeta verdadeiro de Deus é que segue o rumo de Deus, não a sua mente. Então virou o rosto para a parede, portanto, o Ezequias, e orou ao Senhor dizendo, e Deus manda o profeta falar quando a gente ora ao Senhor, às vezes, para em determinados sítios, e Deus faz-me falar com pessoas que não te conhecem, não sei a tua vida, não sei onde tu dormes, não sei o que tu fazes, mas tu tens falado com Deus, tens falado com Deus, tens falado com Deus, e Deus ouviu a tua oração e mandou o profeta de Deus falar contigo. E há pessoas lá do outro lado que têm falado com Deus e que têm falado com Deus, e o profeta de Deus te fala esta noite que o Senhor tem ouvido as tuas orações e as tuas lágrimas, as tuas orações são respondidas. E orou ao Senhor dizendo, Deus de Davi teu pai ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas, eis que eu te sararei e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então, portanto, o Ezequias orou a Deus, novamente Deus falou ao profeta Isaías e disse, volta para trás e vai dizer ao rei Ezequias que eu ouvi a sua oração e dar-lhe mais 15 dias, em nome de Jesus, mais 15 anos, e derrotará o rei da Síria. Então, um profeta de Deus é aquele que ouve a voz de Deus. E sabe como é que o Isaías terminou a vida dele? Foi cerrado ao meio pelo ímpio Manassés. Não quer dizer que a gente hoje tenha que ser cerrados ao meio, mas ele não tinha medo disto e daquilo, seguiu o vento de Deus. Seguiu o Espírito de Deus, seguiu o remoinho de Deus, era dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Debaixo da unção de Deus quer dizer uma coisa. Há pessoas que tomam decisões porque alguém que se diz que é profeta, assim diz o Senhor, vai para a Europa, vai para Portugal, vai para aqui, vai para acolá. Nunca siga a vida, nunca dirija a sua vida para uma profecia de um homem de Deus, nem que seja seu pastor, nem que seja um apóstolo, nem que seja um profeta, mas simplesmente pode complementar aquilo que Deus já fez, já o testificou o seu coração. Depois você vai porque o profeta disse, o apóstolo disse, e depois dá-se mal, e você fica a questionar a Deus, e fica todo chateado, e fica todo irritado, porque não foi Deus que disse. Foi o homem que disse. Então Deus nos quer guiar também no Novo Testamento a cada um de nós em nome de Jesus. Vamos ver aqui outro exemplo de um profeta de Deus que uma parte obedeceu a Deus, outra obedeceu à conveniência de um rei. Havia um rei chamado Balac, que era rei dos Moabitas, e ele tinha medo do povo de Deus, e ele foi pedir a Balaão, que era o profeta, para amaldiçoar a Jacó, ou Israel, ao povo de Deus. E diz assim, em Números 22, versículo 6, vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo que é mais poderoso do que eu, talvez eu poderei ferir e lanças fora da terra. E depois o profeta diz assim, por quem tu abençoares será abençoado e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Estava a dizer o rei Balac. E por outras palavras, o Balaão disse-lhe assim, eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Mas ele foi correto. Mas depois o rei mandou outros emissários, trouxeram ouro, trouxeram prata, trouxeram incensos para o profeta ir profetizar contra o povo de Deus. E Deus tinha dito para ir estar com o Balac, e ele pôs-se numa burrinha. E então, ele, por exemplo, queria ir na direção do nascente, na direção de Almancil, e a burrinha ia, por exemplo, na direção de Vila Moura. E ele batia na burra. E tanto batia na burra que a burra virou-se para trás e disse assim, mas porquê é que tu me estás a bater? Estou-te a bater porque eu quero que tu vás para um lugar e tu vás para outro. Ele disse, então, mas desde que eu sou tua burrinha, não te fui sempre obediente, porque é que agora me estás a bater? Ele disse, estou-te a bater porque não me estás a obedecer. Ele estava tão cego
que não ouvia que era a burra que estava a falar com ele. Porque a burra teve discernimento espiritual. Ou melhor, Deus abriu os olhos da burra e a burra viu um anjo com uma espada. E a burra tinha medo de morrer e então a determinada altura apertou o homem de Deus lá numa vinha que ele ia a caminhar contra a parede e ficou debaixo do homem, o homem ficou por cima e não avançava dali. Mas mesmo assim ele ainda avançou, ainda quis ir profetizar, porque o rei insistia para amaldiçoar o povo de Deus e ele foi pago para amaldiçoar o povo de Deus e as palavras que saíram da boca dele eram bênção sobre o povo de Deus. Já viu? Um profeta que se deixava vender, glória a Deus. E Deus não quer que a gente se deixe vender, quer que a gente seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. O profeta deve seguir a vontade de Deus. Deus nos quer ajudar e Deus nos quer dirigir. Honrar a Deus é honrar também as autoridades que Deus instituiu. Glória a Deus. Deus se faz representar através dos homens dele, dos profetas dele. E quando a gente está a cooperar com Deus, quando estamos a cooperar com homens de Deus, estamos a cooperar também com Deus, porque Deus se manifesta aqui na terra através dos homens dele em nome de Jesus. Te oro em nome de Jesus para que esta palavra não volte vazia, para que cada um de nós saiba o plano, o propósito de Deus para a nossa vida em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Glória a Deus. Então agora quase para terminar, queria falar uma palavra acerca de finanças. Glória a Deus. Eu falei no início que a determinada altura queriam prender Jesus. Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo, glória a Deus. E às vezes o mundo está a passar crise, está a passar dificuldade, está a passar isto, está a passar aquilo, e cristãos, ai, como é que vai ser? Será que o Senhor me vai ajudar? Nós não somos deste mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Por um lado, podemos estar a par das notícias do mundo, mas também não devemos saber mais, não ajuda muito. E será que estamos a par das notícias de Deus? Ou dos princípios de Deus? Ou das leis que Deus estabeleceu para nos ajudar no meio da crise, no meio da dificuldade? E diz assim em Marcos 4,26, e dizia, Jesus dizia e continua a dizer, no tempo da fartura, no tempo da crise, no tempo da abundância, e dizia o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. O nosso solo é a terra. O que nós plantamos é nós vamos colher. Se a gente anda só a alimentar de mais notícias, a pôr informação errada no nosso subconsciente, é isso que nós vamos ter. Nunca nenhum homem chega além das suas imaginações. E quando a gente medita na palavra de Deus, são vida para os que as acham e saúde para o nosso corpo. A carne diz, olha, dói-te o braço, estás doente, e mais isto e mais aquilo. A unção do Espírito Santo de Deus diz, eu sou o Senhor que te sara. Nenhuma enfermidade porei sobre ti que pus sobre o Egito em nome de Jesus. Diz que os teus olhos não escureceram, nem perdeste o vigor, nem perdes o vigor em nome de Jesus. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Eu estou a lançar uma semente no meu coração. No vosso coração uma semente ungida que foi regada pelo Espírito Santo de Deus enquanto orava em línguas. Enquanto orava em espírito, quando a gente ora em espírito, olha, mais consegue fazer o Espírito Santo de Deus em 5 minutos do que nós em 5 anos. Ele conhece melhor o nosso futuro do que nós conhecemos o nosso passado. O Espírito Santo de Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E se a gente lhe pedir ajuda e orientação e esperar pela ajuda e orientação de Deus, Ele nos vai ajudar e dirigir. Alguns fazem os planos deles, seguem as ideias dele e Senhor ajuda-me, Senhor abençoa-me, Senhor faz isto. Deus não é o criado. Ele acima de tudo é o Senhor. E nós, como filhos amados, Ele nos quer ajudar e dirigir em nome de Jesus. Há pessoas que têm dor nas mãos, dor entorce nas mãos, problemas de articulações, problemas nos ossos, problemas nos tendões.
Receba cura em nome de Jesus, porque Ele é o Senhor que te sara. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Quando nós oramos em línguas, o nosso corpo se renova, a nossa mente se renova. Há pessoas que têm uma mente velha, uma mente cansada quando nós oramos em espírito. Quando nós oramos em espírito, nova unção de Deus vem sobre nós em nome de Jesus. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e até dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Mas Deus quer que a gente saiba como é que as coisas acontecem. Deus quer que a gente cresça no entendimento, porque a terra por si mesma frutifica o nosso interior, por si mesma frutifica o que é posto lá dentro. Seja uma coisa boa ou má, se você se deita preocupado no outro dia, acorda mais preocupado. Se medita na palavra de Deus, eu habito no teu esconderijo e à tua sombra descanso. Ai, como é que vai ser o outro mês? O meu Deus, que é o meu Pai, segundo as suas riquezas, sobre todas as minhas necessidades, para a honra e glória de Deus o Pai, todas as minhas necessidades. E você come aquela palavra, todas as minhas necessidades, como lá a palavra, come, todas as minhas necessidades são supridas. Diga comigo, o meu Deus, o meu Pai, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades, em glória, por Cristo Jesus. Não só da boca, mas do coração. Eu estou a comer aquilo que está no meu coração. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Quando já se mostra o fruto, mete-se logo a foice porque está chegada a ceifa. Então há tempo de semear e há tempo de colher. Deus quer que a gente semeie e Deus quer que a gente colha. Nas finanças, na nossa vida de oração. Há pessoas que a vida de oração é uma lamúria. Eu aconselho a orar em espírito, a declarar a palavra em nome de Jesus. O nosso dinheiro é uma semente. As nossas palavras são uma semente. O que nós semeamos, vamos colher. Por isso, em Lucas capítulo 6, versículo 38, Deus nos aconselha a nós semearmos. Há pessoas que dizem assim, eu gosto muito da sua palavra. Há pessoas que me ouvem dizer para orar muito em espírito, mas não oram. Há pessoas que me ouvem dizer para orar em espírito, mas oram. E a vida melhora. Há pessoas que me ouvem falar acerca de finanças e dizem, você falou muito bem, não semeiam. Há pessoas que ouvem eu falar acerca de finanças e semeiam. Eu tenho testemunhos de homens de negócios, pessoas de negócios que já ganharam